Olá! Hoje eu quero falar com você sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Num vídeo anterior, que vai estar aqui na descrição deste vídeo, eu falei sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Os estudiosos costumam dividir as viagens de Paulo em 3, e hoje eu vou falar da segunda. Para fazer uma finalização da segunda, para você não se perder, Paulo e Barnabé, junto com João Marcos, saíram ali de Antioquia da Síria. Olha esse mapa aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui onde está a bolinha vermelha? Aqui é a Turquia, tá vendo? Esse aqui é um mapa que pega um pedaço da Europa, pega aqui um pedacinho da Rússia, né? Aqui embaixo a gente tem a Turquia. Se você for aqui um pouquinho mais para a esquerda, a gente tem o leste europeu, né? A Romênia. Se você for subindo aqui um pouquinho mais, tem a Polônia, aqui em cima tem a Finlândia. Se você for aqui para o lado mais esquerdo, a gente já começa a chegar na Europa Ocidental, né? Alemanha, França, Itália. Mas Paulo e Barnabé trabalharam aqui nesse território, tá? Você acompanha lá em Atos capítulos 13 e 14. Essa primeira viagem missionária foi muito bem sucedida. Eles fundaram igrejas em vários locais, inclusive o que seriam as igrejas da Galácia, segundo uma das teorias, e você pode ler essa história lá em Atos 13 e 14. Mas vamos lá. Antes de iniciarmos a segunda viagem missionária, houve um problema. E qual foi esse problema? Paulo e Barnabé, que seguiram juntos ali na primeira viagem, passaram a ter ideias divergentes. Paulo queria visitar as igrejas, visitar os irmãos que eles tinham estabelecido ali na primeira viagem missionária. E o que acontece? Lá no processo, João Marcos, que era sobrinho ou primo de Barnabé, deixou os dois e voltou para casa, né? Voltou para onde ele estava. A gente não sabe porquê, o livro de Atos não diz. Mas quando eles vão fazer Paulo tem a ideia de visitar os irmãos, eles brigam. Por quê? Porque Paulo não queria levar Barnabé. Paulo não queria levar João Marcos e Barnabé queria levar João Marcos. Aí aqui o texto diz, tá vendo? Atos 15:39, que houve entre eles tal contenda que eles se apartaram um do outro. Barnabé levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Olha aqui no mapa, presta atenção. Aqui é a Antioquia da Síria, de onde eles saíram na primeira viagem, para onde eles voltaram. Barnabé e Marcos vão para cá, ó, para Chipre, tá vendo? Eles tinham passado aqui por Chipre na primeira viagem missionária. E olha aqui Paulo e Barnabé. Olha aqui Paulo. Paulo vai para Listra, para Derbe. É ali onde ele conhece Timóteo, tá vendo? Então, ambos estavam aqui, só que Barnabé vai para cá com João Marcos, para Chipre, e Paulo vai para cá, para Derbe, para Listra, onde ele conhece Timóteo, que torna ali um dos seus discípulos para o resto de sua vida. Agora, olha o que vai acontecer. Paulo e Silas, Paulo aqui já passa a andar com outro companheiro de viagem, que é Silas. Eles estão aqui na região da Ásia, tá vendo? Eles estão na Ásia, né? Diz aqui, ó, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha aqui os lugares mencionados por Lucas, né? Frígia, região da Galácia, Ásia. Olha, eles estavam aqui, ó, em Antioquia da Síria, que lá naquele mapa maior, aquele mapa mundi, que tem ali um pedaço da Europa, é a região da Turquia. Aqui também essa parte, por onde eles passaram na primeira viagem, é a região da Turquia, né? Aqui é a ilha de Chipre, eles passaram pela cidade de Listra, Derbe, né? Enfim. Então essa parte aqui é uma parte onde eles tinham passado na primeira viagem, foram muito bem sucedidos, mas aqui eles têm o propósito de continuarem na Ásia, mas diz aqui que o Espírito Santo os impediu. Olha que fator interessante. Aqui, tá vendo? Observa que Lucas menciona a província da Galácia. Alguns estudiosos acreditam que a carta aos Gálatas se refere à Galácia do Norte, a região da Galácia do Norte. Outros estudiosos acreditam que é a região da Galácia do Sul. Se for a região da Galácia do Norte, que seria esse momento aqui, Lucas praticamente não fala nada sobre a missão de Paulo na Galácia. Se
se for a Galácia do Sul, isso está bem documentado lá em Atos capítulo 14, que eu acredito que é mais provável. Lá em Atos 16:4 diz que Paulo e Silas entregaram os decretos do Concílio de Jerusalém às igrejas, nas cidades por onde eles passaram. É o decreto lá em Atos 15 que mostra a briga ali que houve entre Paulo e Barnabé e os judaizantes, né, os cristãos que defendiam que os não-judeus tinham que guardar a lei de Moisés, a circuncisão, etc. E ali houve uma decisão de Tiago, de Pedro, né, corroborada ali pela visão de Paulo e Barnabé, de que os não-judeus não tinham que guardar certos aspectos da Torá, né, como a circuncisão e algumas outras coisas. Mas vamos seguir aqui. Olha só, eles são impedidos de pregar na Ásia pelo próprio Deus. Olha o que diz aqui. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito, né, o Espírito de Deus, não lhe permitiu. Observa aqui que no relato anterior eles estavam aqui por essas regiões aqui da Frígia, da Galácia, e olha aqui essa seta vermelha, eles chegam em Mísia. E o que eles querem fazer? Eles querem tomar aqui o caminho da direita para ir para Bitínia. Mas o que acontece? Diz aqui o texto sagrado que o próprio Deus os impediu. Vamos ver aqui o que continua acontecendo. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Olha só que interessante. Então vejam que aqui eles queriam tomar o caminho da direita, o Senhor não deixou, e agora eles vão pegar aqui o caminho da esquerda. O que vai acontecer? Eles vão ser guiados por Deus para levar o Evangelho à Europa. Olha só, eles estavam pensando em ficar na Ásia, mas o propósito de Deus aqui nesse momento era Europa. Então eles desceram a Troade, está vendo aqui, de Mísia a Troade. E ali Paulo tem uma visão em que um homem pede a ele dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Está vendo aqui a Macedônia? Sobe aqui e vai para a esquerda. Aqui eles estão na Europa. Tá? Aqui o Evangelho vai chegar na Europa por meio do trabalho missionário de Paulo e Silas. Aqui uma informação interessante para você, de Antioquia da Síria, olha aqui, tá vendo? Antioquia da Síria, aqui no cantinho direito, de onde eles saíram, até onde eles chegaram aqui a Troade, eles caminharam quase 2.000 quilômetros. Os missionários aqui, Paulo, Silas e Timóteo, caminharam quase 2.000 quilômetros. E 2.000 quilômetros, há 2.000 anos atrás, era muita coisa. Hoje já é muita coisa, mas hoje a gente tem avião, hoje a gente tem carro, hoje a gente tem navios sofisticados, mas 2.000 quilômetros naquele tempo era uma viagem muito longa, muito difícil, muito cansativa. Mas vamos seguir aqui. Eles chegam na Europa, eles chegam na região da Macedônia, e olha o que acontece aqui. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De Troade a Neápolis são 230 quilômetros. Então aqui os missionários chegam a Filipos. Está vendo aqui no mapa? Ó, Filipos. Aqui região da Macedônia, Filipos, né? Você observa aqui em cima, com essa elipse branca, a cidade de Filipos. Paulo e Silas são muito bem sucedidos ali em Filipos. Ali acontece a pregação de Paulo, uma mulher importante da cidade chamada Lídia se converte. Paulo expulsa um espírito de uma jovem adivinha. Isso irrita os senhores dela, porque ela dava lucro. Paulo é preso em Filipos junto com Silas, eles são açoitados. Ali acontece aquele episódio do milagre em que eles oram ali e há um terremoto na prisão, a conversão do carcereiro e tudo aquilo que a gente já conhece. Isso daqui está no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui em Filipenses 2,19 tem uma menção carinhosa de Paulo a Timóteo, seu companheiro de missão, seu jovem companheiro, em que Paulo relata aos filipenses, né? A missão de Paulo ali em Filipos resultou numa igreja, em que Paulo relata aos filipenses que Timóteo se importava de fato ali de coração com o Estado, né, com cada um dos filipenses.
Então, essa daqui foi uma missão muito bem sucedida e com perseguição como era de costume. Aí nós temos agora a missão em Tessalônica. Paulo é perseguido em Filipos, é preso. As autoridades de Filipos pedem para Paulo e Silas irem embora, porque eles eram perseguidos ali, né? Havia uma ira muito grande contra eles. E eles chegam a Tessalônica. De Filipos a Tessalônica são 150 quilômetros. Olha aqui, ó. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Era parte da estratégia de Paulo pregar nas sinagogas, né? Paulo tinha um apreço pelos seus irmãos judeus e também Paulo usava as sinagogas como um lugar estratégico para anunciar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Olha aqui, tá vendo? Filipos, aqui nessa elipse, Neápolis, Antípolis e aqui Tessalônica. Então eles chegaram ali em Tessalônica. Olha aqui na carta aos Tessalonicenses que Paulo relata ali à igreja de Tessalônica que eles tinham sido agravados em Filipos. Quer dizer, ele se refere ali ao açoite, aos açoites que tomaram, a prisão injusta, né, ao problema ali que eles tiveram na cidade de Filipos. Então, da missão de Paulo em Tessalônica também resultou uma igreja. Né? Nós temos duas cartas à igreja de Tessalônica no nosso Novo Testamento. E o livro de Atos, no capítulo 17, relata uma missão muito bem sucedida. Paulo prega ali, alguns judeus se convertem, muitos não judeus se convertem, pessoas importantes se convertem. E para variar, Paulo também é perseguido em Tessalônica. E o passo seguinte é ir para Bereia, né? Observa aqui no mapa, aqui do lado esquerdo, né? Tessalônica, Bereia, aqui pertinho. Paulo também foi bem sucedido em Bereia, muitas pessoas se converteram. O livro de Atos exalta de uma maneira especial os bereanos, né? Diz aqui que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Né? A gente não tem nenhuma carta de Paulo, de qualquer outro apóstolo à igreja de Bereia, mas foi também uma missão bem sucedida. Pois bem, seguindo aqui, eu escrevi aqui missão em Atenas, né, mas nem podemos dizer assim que houve uma missão em Atenas. Paulo saiu perseguido ali de Bereia também, e ele vai para Atenas. Né? Atenas, a famosa Atenas, cidade da filosofia. E Lucas registra ali que Paulo discutia, debatia com filósofos epicuristas, estoicos, que tinham diferentes visões de mundo. E Paulo fez ali um discurso bem elaborado, citando poetas gregos. Ele fez ali um discurso um pouco baseado na razão, né? Ele não fez aquele discurso mais baseado na religião. É claro que ele inseriu ali os elementos da pregação cristã, mas ele utilizou uma pregação de certa forma racional. E embora o texto diga que algumas pessoas creram, mas a maioria das pessoas zombou de Paulo, não o perseguiram, mas eles se escandalizaram um pouco com a ideia da ressurreição. Né? Isso no mundo grego era uma ideia um tanto quanto absurda. E Paulo não tem ali muito sucesso na sua missão em Atenas. Né? Bom, e por fim aqui, a gente chega na missão de Paulo na cidade de Corinto. A Bíblia diz lá em Atos 18, né, observa aqui que Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, Atos 18:1. Era um caminho de 70 quilômetros por estrada, né? Mais ou menos o que é aqui da cidade de São Paulo até Santos. Lembrando novamente, hoje 70 quilômetros é muito fácil de percorrer de carro, de ônibus, até de bicicleta um pouco mais difícil. Mas naquele tempo, 70 quilômetros era uma distância que não era pequena, como é hoje. E Paulo chega em Corinto. O que acontece? Paulo sai de uma missão fracassada em Atenas. Paulo chegou de missões bem-sucedidas em Filipos, em Tessalônica, em Bereia. Aí ele passa por Atenas, ele não vai bem. Ele estava ali esperando os seus companheiros, né, que tinham ficado em Bereia. E olha o que Paulo relata depois aqui,
na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 3 a 5, olha o que ele diz aqui. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É muito provável que essa nova postura de Paulo, que Lucas não relata, mas é muito provável que ela tenha resultado do seu fracasso em Atenas, em que Paulo tentou utilizar ali a razão, o conhecimento de pensadores gregos, e aquilo não funcionou muito bem. E Paulo fala, olha, eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Talvez as perseguições sofridas ali em Filipos, em Tessalônica e Bereia, e provavelmente o fracasso de Atenas provocaram em Paulo esses sentimentos. Mas a missão em Corinto foi muito bem sucedida. Embora nós tenhamos 2 cartas aos Coríntios na Bíblia, existem menções a mais 2 nessas 2 cartas. Pelo que houve pelo menos 4 cartas de Paulo à igreja de Corinto. Ali Paulo ficou 18 meses. Ali Paulo pregou, muitas pessoas creram na pregação de Paulo, creram no Evangelho. E a igreja de Corinto cresceu. E muita gente em Corinto creu. E para variar, Paulo também foi perseguido ali. O livro de Atos documenta que Paulo foi perseguido ali por alguns dos seus compatriotas judeus. Né? Lembrando que esse problema dos cristãos com os judeus ali no livro de Atos, ele resulta porque os apóstolos, especialmente Paulo ali com Barnabé e depois Silas, eles utilizavam as sinagogas como um ponto de pregação, como um lugar onde eles anunciavam Jesus. E à medida que muitos dos judeus não acreditavam que Jesus era o Cristo anunciado, era o Messias, discussão que permanece até hoje entre judeus e cristãos, havia uma espécie de concorrência religiosa. Aqui no canal eu também explico porque Paulo, antes de se tornar cristão, perseguia os cristãos. Havia uma divergência de pensamento sobre a natureza do Messias, a lei, etc. Questão essa que passou ali para a igreja primitiva, né, com as pregações de Paulo, principalmente, que tinham um rompimento maior com a visão judaica do que a visão de Tiago, e isso resultava em muitos conflitos. Mas, pois bem, só para a gente finalizar, o livro de Atos, escrito por Lucas, documenta que Paulo foi levado até o procônsul ali da Acaia, né, que era a região de onde Corinto era uma das cidades mais importantes, a cidade mais importante, na verdade, né? Corinto era uma cidade até mais importante que Atenas naquele tempo. E esse procônsul chamado Galião, existe um documento que prova que ele foi procônsul ali entre os anos 51, 52, ali, entre 50 e 52, eu não me lembro exatamente, mas no começo dos anos 50. Então foi nessa época que Paulo passou por Corinto. E foi nessa época também de Corinto que ele escreveu as suas cartas aos Tessalonicenses, que muito provavelmente foram as primeiras do Novo Testamento. Talvez tenha sido Gálatas, talvez tenha sido as 2 aos Tessalonicenses. Mas aqui Paulo é bem sucedido, ele termina essa missão aqui, e então nós vamos ter o que seria uma terceira viagem missionária de Paulo, que eu espero falar para vocês em outro vídeo. Então, essa segunda viagem missionária foi de extrema importância porque aqui Paulo levou o Evangelho à Europa. E isso é de extrema importância para a divulgação do cristianismo, e isso até os dias de hoje. E esse trabalho árduo de missão foi realizado por grandes homens, mas principalmente pelo grande apóstolo Paulo, que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu 13 e que, humanamente falando, é o principal personagem do livro de Atos dos Apóstolos. Espero que você tenha gostado desse estudo. Um grande abraço.